É sobre dividir e fazer a diferença, sabe? Fazer a diferença é passar na vida do outro. É uma tranquilidade muito grande a gente ter filhos e criar os nossos filhos aqui nos Estados Unidos. Eu perdi imóveis, eu fali. Hoje nós vamos começar o nosso podcast Isui, Histórias para Aquecer Seu Coração. Uma história linda. Já conversei aqui com a Patrícia no backstage. Ela trouxe um pouquinho da história dela, mas ela vai trazer para você aqui do podcast Isui é Nós. Se você não acompanha o nosso podcast, não deixe de acompanhar. Tem cada vez mais histórias legais para você em todas as mídias possíveis e imagináveis. Não é isso, Lê? No Spotify, no Apple, no YouTube, no TikTok, no Instagram, não é Instagram, é Instagram, entendeu? Certo, Patrícia? Maravilha. E o Isui é a melhor tradução de estamos juntos, é nós. Melhor tradução do inglês, aqui ó, nosso microfone, Brasil, Estados Unidos. Então, nós agora começa o nosso podcast com a Patrícia Ferreira, uma história linda de 29 anos? 29 anos 20 de América. anos de América, aqui em Orlândia. Aqui em Orlândia, ela veio para Orlando e aí ela viu Orlando se transformar em Orlândia. Nossa, você explicou tudo. Expliquei tudo. É isso aí, explicou Patrícia. Tudo, é isso. Seja bem-vindo ao nosso podcast Isui é Nós. Obrigada, Marcelo. Histórias para aquecer seu coração. Maravilha. Traga a sua história pra gente. Vamos eternizar a história da Patrícia. Maravilha. Aí. Bom, amei o nome. Gostou? Criativo, acho que conecta. O humor é tudo, eu na acho verdade. Que me identifiquei. Gostou? E assim, obrigada pela oportunidade. Estou me sentindo honrada de estar aqui. Eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui é muito bacana, dando oportunidade a pessoas comuns a contarem suas histórias. E eu acho que é sobre isso. Histórias de pessoas comuns, mais ou menos, viu? Nós não somos comuns, não. Nós somos acima da média. Gostei. Patrícia, conta pra mim, começa contando a sua história. Como é que você quer trazer pra gente aqui a sua inspiração para quem vai escutar o nosso podcast Isui? Pois é, né, Marcelo? Eu cheguei aqui, Orlando, em 1994, era Orlando 94 ainda. o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo. Exatamente, Nossa, exatamente. Cheguei aqui no dia 21 de novembro de 1994 e nunca mais retornei. Você tinha que idade? Eu tinha 19 anos de idade. Veio pra ver o Mickey e aí? Apaixonou? E aí eu fiquei, né? Eu acho que muitas pessoas ficaram. Acho que muitas pessoas foram embora, né? Porque a América não é para os fortes. A gente escuta falar isso e é verdade, tá, gente? Mas enfim, aos 19 anos de idade eu viajei com meu pai. O meu irmão já morava aqui nos Estados Unidos. Legal. Meus dois irmãos moravam aqui nos Estados Unidos. E eu acabei me apaixonando pela cidade. Orlando tinha pouquíssimos, a comunidade brasileira era muito pequena, era a época ainda onde as pessoas, os turistas brasileiros, eles vinham para Orlando para quê? Para visitar o Mickey. Isso aí. Simplesmente isso. Miami era o lugar das compras. Era International Drive Mickey. Era International Drive Mickey. Nós tínhamos ali 2 restaurantes brasileiros apenas e era o que a gente tinha para fazer, Marcelo. O grupo era muito pequeno. Era um grupo muito unido, né? Porque a gente estava sentindo falta da nossa casa. Apesar de eu ter família, estava com meu pai e meus irmãos. Mas, assim, a gente se reunia sempre. Era praticamente uma família. Entendi. Era uma comunidade muito... Sim, bem familiar. Nós éramos próximos. A gente trabalhava muito próximo uns dos outros. Não tinha muita... Não tinha fofoca, né? Não tinha enfim. Não tinha, ainda não. Leve trás, né? Ainda não. Hoje tem bastante história, né? Ainda não. Eu sei que foi muito bacana e conheci pessoas incríveis naquela época que são meus amigos até hoje. Que legal. Pessoas retornaram ao Brasil, né? A vida vai mudando, cada um vai dando seguimento às suas histórias. Mas muitas pessoas ficaram e são família, né? São pessoas que a gente escolhe, que a gente considera família de verdade. Eu digo que eu escutei isso de uma amiga e ficou na minha mente. Quando a gente muda de país adulto, é a gente renascer em outro lugar, né? Porque a gente precisa
aprender outra cultura, a gente e já precisa... é meio assim, meio já cheio de vício, né? Porque eu vim pra cá com 46 e eu vou falar pra você com todas as letras. Eu tive que renascer. É exatamente isso. Ressignificar... Eu vou te falar uma das coisas principais que eu tive que dar um passo pra trás, dar assim, meus preconceitos com o trabalho. Sim. Porque eu no Brasil era advogado, tinha uma condição de relacionamento, e eu cheguei aqui, né, pensei, vou ser advogado também, mas para eu ser advogado aqui eu tinha duas opções que são as opções na verdade: fazer a prova do bar para trabalhar com assuntos federais, né, ou fazer a faculdade de novo. E fazer a faculdade de novo ou fazer a prova são para poucos, né? Então eu estou fazendo uma parte aí só para dar completar o que você já está trazendo. É interessante isso que você está falando, né? Porque como eu cheguei aqui aos meus 19 anos de idade, eu fiz alguns cursos aqui e acabei estudando aqui nos Estados Unidos. Então eu não precisei assim... Nada... Você é estudante. Exato. Né? É estudante. Exato. Tinha aquela vida de estudante. Exatamente. Papai pagava um pouco as coisas, você fazia uma comprinha ali, você trabalhava já? Eu trabalhava, já cheguei trabalhando, Marcelo. Então, já cheguei trabalhando nas poucas empresas brasileiras que tinham aqui, né? Porque eu estava comentando que em 94 e antes disso, o turismo era Disney, né? Hoje em dia, Orlando tem um turismo muito mais amplo. Então as pessoas elas vinham para Disney, mas depois elas iam para Miami fazer as compras, né? E tinha aquele mundo de pessoas viajando para Miami e Orlando não. Nessa época, em 94, foi justamente onde as empresas de Miami identificaram um potencial em Orlando e começaram a abrir aqui também. Então, foi onde eu já cheguei trabalhando numa dessas empresas que... Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Foi primeiro trabalho? Foi numa loja chamada Brasília. Era uma loja de eletrônico. É isso aí. Que tinha muito famosa em Miami, né? Onde o dono era um brasileiro e um uruguaio, os donos. E eles viram aqui um potencial em Orlando e abriram uma loja de eletrônico aqui em Orlando. Quando eu falo eletrônico, não era eletrônico, era loja de perfume, de eletrônico, de maquiagem, de eletrodomésticos. Era tudo que o turista brasileiro... Era um tem tudo. É um tem tudo, exatamente. Na minha cidade, em Avaré, tem uma loja chamada Tem Tudo. Então, é mais ou menos essa aí. Lá tem tudo, na verdade. Pois é. E aí eu trabalhei ali por 3 anos e... comecei a estudar, estudei a administração aqui, cursos técnicos que eu fiz, sabe? Entendi. Estudei o inglês aqui, então... E depois disso, Isso é uma coisa importante, né? Ah, sim. Falar inglês. Sim. Orlando, antigamente, hoje em dia, você vai em qualquer lugar, todo mundo fala português, todo mundo fala espanhol. Mas antigamente não. Exatamente. O idioma que predominava em Orlando era o inglês. Então, você precisava estudar, por exemplo, né? Quem quer morar em Miami hoje não precisa falar mais português, não precisa falar inglês. Não. Se não falar espanhol, tá na roça. É até estranho, né? Não é? É até estranho. Mas e aí? Eu, né, estudei e segui entrei no meio do turismo, trabalhei numa operadora de turismo. Qual era a operadora? A CVC. CVC, perfeito. Era a operadora da CVC. Que legal. E trabalhei um tempo lá e depois fui Você recebia convidada. grupos aqui? Sim, sim. Bom, eu trabalhava na parte administrativa da empresa, né? Que era o que eu tinha acabado de estudar. Então, trabalhei lá durante um tempo e nesse período, eu conhecendo pessoas, conheci o meu marido, né? Sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos hoje em dia, né? Um de 11 anos e o de 16 anos. Perfeito. Meu marido chama Ricardo, meu filho mais velho, 16 beijo pro anos. Ricardo. Manda um beijo pro Ricardo lá. Beijo, amor. O Felipe, de 11 anos. Legal. Então, E depois dessa empresa de turismo, eu fui trabalhar numa empresa muito pequena que tinha aqui em Orlando. E foi aí onde eu consegui desenvolver bastante do... Empresa de quê? Era uma empresa de perfumes. Perfumes. Era uma empresa de perfumes e naquele momento... Tipo Chanel.
É parecido. Ou era Givenchy? Era quase, Christian Dior. Christian Dior. Conta E lá. aí eu fui desenvolvendo ali um trabalho bem bacana, né? Tinha carta branca para desenvolver o meu conhecimento, que eu imaginei. E qual era a finalidade de desenvolvimento? Qual era o trabalho? O desenvolvimento era atender o público brasileiro que vinha para Orlando. Ah, tá. E era uma empresa que estava, até então, atendendo um público da América Latina. Só que a gente entendeu ali que a loja era de perfume e a gente via que os turistas brasileiros passavam por ali e depois iam para o shopping. Comprava tudo. Comprava tudo. E depois iam para o shopping e gastavam o shopping, comprava o shopping inteiro. E aí a gente começou a entender... Por que não comprar tudo aqui na loja? Por que não comprar tudo aqui? Então a gente começou a abrir novos negócios, abrir novos retails, né? E nessa empresa eu fiquei por 15 anos, né? Me tornei diretora de compras da empresa. Vamos dizer, Perfume S.A., mas a Perfume S.A., como é que ela cresceu? Ficou em 15 anos. A empresa, quando eu entrei, ela tinha apenas 12 funcionários, né? Tinha um número X de lucratividade e depois de 15 anos, 400 funcionários com uma lucratividade XYZ. E aí, nesse período... Olha só o potencial de mercado de perfume aqui em Orlando. Quer dizer, né? Não era perfume, depois virou né? Se tornou um grupo. Perfeito. E, obviamente, eu contava com grandes profissionais, equipes muito qualificadas que me ajudavam e que ajudaram a empresa a se tornar a empresa que foi. Então, você saiu de uma empresinha, vamos falar português, claro. Você saiu de uma empresinha e trabalhou durante 15 anos, depois que você saiu era um dinossauro. Era. Então tá bom. Se tornou um grupo... Parabéns, trabalho lindo isso aí. Obrigada. E, assim, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente faz um trabalho honesto, bacana, não tem como dar errado, né? Ainda mais aqui nos Estados Unidos. Ainda mais aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Você Estados é prova Unidos... viva. Aqui nos Estados Unidos, a coisa funciona, né? Nós estávamos falando isso no outro podcast, com o Roberto. Ele trouxe isso, você está trazendo de novo. Nós vamos trazer, muito provavelmente, muitas das pessoas que a gente for trazer para conversar aqui no podcast, elas vão informar o quanto isso acontece nos Estados Unidos. Né? O potencial de crescimento quando você... Porque a honestidade, na verdade... Quando você se dedica, né, Marcelo? Honestidade não é... Como é que chama? Adjetivo, né? Como é que chama? Elogio. Não, é virtude. É virtude. Né? Então, quando num país como os Estados Unidos, quem é honesto e segue as regras, você está trazendo uma história maravilhosa de desenvolvimento. Uma brasileira nos Estados Unidos fazendo história. 15 anos de história. Uma empresa de 12 funcionários entregou, quando saiu com 400 funcionários, faturamento gigantesco, imagina. Sim. É isso aí. Sim. Olha só. E aí, nesse período todo, eu casei, eu tive meus filhos, né? Entendi. E até que chegou o momento da gente... Do divórcio. Fazer o divórcio. Perfeito. Né? E fizemos o divórcio, e aí eu tirei... Entre mortos e feridos, como é que ficou? Ficou tudo ótimo. Ah, então tá ótimo. Naquele momento, eu não sei se estava tudo ótimo, mas hoje eu posso dizer que contar essas histórias e contar esse desenvolvimento e tudo que a gente passa, Marcelo, é muito bacana, porque eu acho que a gente pode inspirar, inclusive, outras pessoas, sabe? Pessoas que estão escutando a gente aqui. São altos e baixos, né? Eu tive altos e baixos e eu agradeço isso. Acho que os desafios, né? Eles vêm para nos fortalecer e nunca é para o nosso mal. Não. Sempre, qualquer desafio financeiro, desafio no matrimônio, desafio na área da saúde, se ele está vindo, é porque é nosso e a gente precisa passar por ele. E quando a gente passa por ele, a gente dá um salto. E eu acho que foi isso que aconteceu também. Quando eu saí dessa empresa,
Eu resolvi tirar um ano para cuidar um pouco da família, para cuidar um pouco dos meus filhos, porque até então eu era uma executiva, eu viajava muito aqui nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, abrindo negócios e, enfim, trabalhando muito. Então, eu resolvi tirar meio que um ano. Um ano sabático. Um ano sabático. Foi onde eu tive um encontro muito bacana com meu sócio. Né? De hoje. Muito bom. Tá vendo? Você acabou de falar. Você falou e já trouxe a resposta. Tira um ano sabático para se cuidar, né? Como diz o monge no budismo, subiu a montanha e olhou para a aldeia. Sim, identificou. Tem um livro muito bacana que eu li há pouco tempo atrás, chamado Picos e Vales. E é praticamente isso, sabe? É a gente ter um olhar quando a gente está no alto, no pico, e quando a gente está no vale. E é muito interessante o olhar quando você está em cima, quando você está embaixo. Mas o mais interessante é você entender que os desafios são para o seu bem e são para a sua evolução. Né? Como diz o meu amigo V.A. Rudy, que ele vai vir um dia fazer podcast com a gente aqui, o Rudy, ele tem uma história linda, maravilhosa. Mas ele tem uma expressão muito boa, muito bonita. Que todos os desafios da vida, eles vão musculando o nosso emocional. Criam músculos. Musculando o emocional e o mental. Porque, né? São situações em que você enfrenta um emocional, né? Um abalo emocional. Obviamente isso vai para o físico e depois vai para o espiritual. Enfim, são várias situações que você tem que... Mas você trouxe uma coisa muito bonita. Que a sua gratidão, porque você hoje com certeza não é a mesma pessoa de ontem e nem de 20 anos atrás, e muito menos de 29 anos atrás. Marcelo, de forma alguma. E você tocou num ponto que a gratidão é algo que eu exerço todos os dias, tá? E eu aprendi que eu quero trazer até para quem está escutando. Perfeito. A gratidão, não adianta você só ser grato. Eu sou grato por algo que aconteceu. Isso é fácil, né? Você agradecer por algo bom que aconteceu. Eu venho praticando... Quer ver se agradeceu o ruim, né? Aí é que tá. Né? Aí é que tá. Falar. Quando eu falo do desafio, eu sou grata. Ou seja, os desafios... Hoje eu tenho um olhar diferente, porque eu também me tornei uma estudiosa do desenvolvimento humano, de inteligência emocional. E... amo esse tema e aprendi que quando você dá a gratidão é transformadora. E você... Aprendi deixa eu voltar um pouquinho. Aprendi com a minha querida terapeuta. Vou dar até o nome dela, Sandra Sepúlveda. Ela escreveu um e-book, inclusive, falando sobre a gratidão. E você mencionou a gratidão. A gratidão... não é só você ser grato pelo que aconteceu, mas você ser grato por algo que ainda não aconteceu. É quase que uma fé, sabe? E é transformador. Parece simples, mas é de grande potencializa a tua forma de pensar e as coisas começam a acontecer. Né? A gente antes estava aqui conversando antes da gente começar a gravar, você falando também um pouquinho da sua experiência sobre estudos de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Sim. Então, você entende o que... Eu entendo perfeitamente o que você está falando. O que isso significa e a potência que tem para a nossa vida, né? Então, assim, hoje, a Patrícia de hoje, com 48 anos... Olho para a Patrícia de 19 anos de idade e, após ter passado por tantas coisas, e altos e baixos, eu passaria por tudo de novo. Eu teria feito tudo igual, porque foi essa jornada que me trouxe na Patrícia de hoje. Perfeito. Né? Na Patrícia de hoje, com experiências aqui nos Estados Unidos, após trabalhar num mundo muito corporativo... muito masculino, inclusive, né? O mundo corporativo, onde a gente tem que se impor, mas foram essas experiências que transformaram a Patrícia de hoje. Que muscularam. Excelente, amei esse termo, viu? Amei esse termo. Musculada, tem bastante músculo emocional, mental, espiritual.
É isso aí. Nós estamos nessa fase, porque eu tô com 51, novo, né, no caso, começando, né, a vida, porque de 50 para baixo, 50 para cima. Eu vou até os 100. Esse eu tô na metade da vida, mais um. Mas você trouxe, quando você foi falando, me trouxe bastante reflexão sobre isso. Gratidão, todo mundo fala, exerce gratidão aí e tal, é muito fácil, é muito legal, muito. Todo mundo fala de gratidão como se fosse hoje é coach. É banal, sou coach, né? É sou banal. Coach. Então, gratidão, seja grato e faz assim. Não, eu tenho hoje uma interpretação que diz o seguinte, muitas das pessoas falam mindset. Uhum. Então, você muda o seu pensamento que você vai mudar a sua vida. Eu concordo bastante com isso. Acredito que esse realmente é o começo da sua mudança. Sim. De você mudar o seu pensamento e trazer positividade, enfim, pensar em coisas que vão ser boas para você, coisas que vão ser boas para os outros, né? Para quem está junto com você. Mas eu hoje, baseado no último curso que eu fiz com o Greg Braden, ele traz o hard set, que vai um pouco além do mindset. É você sentir de forma diferente. Porque o pensamento você, de uma certa maneira, consegue falar, poxa, Patrícia, pensa positivo nessa situação. Você vai fazer um esforço enorme de pensar, falar assim, não, realmente preciso pensar positivo. Mas a sua sensação é totalmente oposta daquilo que você está querendo pensar. Então, esse é o maior conflito. Quando você consegue criar uma conexão entre o seu pensamento e o seu coração, que é o que você sente, que é o seu sentir, que é o seu presente. Heart coherence. Heart coherence, que é o do Greg Braden, do Joe Dispenza. Sim. É isso. É isso. E quando eu falo da gratidão, é verdade. Está na moda falar mindset, está na moda falar eu sou grato. Os coaches trazem muito, né, a transformação do estado atual ao estado desejado. Enfim, quando eu estou falando da gratidão, e me explicar um pouquinho melhor, é sentir a gratidão. Quando você sente a gratidão, o seu estado, a sua emoção, ela transforma. Então, quando eu falo de que eu sou grata, não é simplesmente ser grato, é sentir, viver a gratidão. E é isso que eu faço, Marcelo, todos os dias pela manhã. Eu imagino o meu dia como vai ser e eu já sou grata pelo meu dia que nem aconteceu ainda. Então, eu olho para a minha agenda, eu vejo o que eu vou fazer, as pessoas que eu vou encontrar e eu sou grata. Hoje em dia, eu não consigo me ver mais. A Patrícia, hoje de 48 anos, não faz sentido para mim a gente ter uma conversa, a gente passar por alguém e a gente não fazia diferença. Como é que é? Sabe? Não faz o menor sentido. Para mim não faz mais sentido isso. Não faz o menor sentido. O podcast nasceu conversando com a Lê. Eu falei, Lê, eu tenho um propósito na minha vida de compartilhar minha biografia e fazer com que as pessoas compartilhem as biografias delas. Você sabe o que é compartilhar a vida? A sua biografia? Eu vou te responder. Exercer gratidão. Sim. Esse é um exercício de gratidão. Sim. Compartilhar a sua vida. Sim. Quem que não gosta de contar história? Sim. Por que o Instagram é um sucesso? Por que o Facebook é um sucesso? Por que o TikTok é um sucesso? Por que as mídias sociais são um sucesso? Sabe por quê? Porque é a oportunidade das pessoas contarem a sua história na versão que elas querem. Claro, faz sentido. Ninguém vai botar no seu Instagram que você tá fudido, cacete. Não vai fazer isso. Sim. A pessoa vai botar no Instagram, ela pode estar com dificuldade. Claro. Mas no Instagram ela vai falar assim, vai dar um puta de um sorriso. Sim. E vai colocar ela no fundo, na praia. Ela pode estar num quarto escuro, ela vai sair, ela vai numa praia, tira uma foto e vai postar essa foto. Sabe por quê? Gratidão à vida. Ingratidão. Esse é um exercício de gratidão. E é por isso que
Eu não sei, é uma forma que eu penso. Esse é o sucesso subliminar das mídias sociais. Não é... Óbvio que a gente sabe que pessoas intencionalmente usam essas mídias, né, para fazer comercial, para fazer usa do jeito que você quiser, não tem problema nenhum para mim. Mas no fundo é uma oportunidade das pessoas mostrarem quem você é e da forma que você quer mostrar. Sim. Correto? Certo, Lê? É isso aí. Certo, Patrícia? Certíssimo. Eu acho que o Is We. É nós. Is We. É nós. Histórias para aquecer seu coração. É uma forma de você dividir a sua biografia com outras pessoas, é a forma de outras pessoas dividirem a biografia, de falar da gratidão, ensinar a gratidão, inclusive, para o seu público, e é sobre isso. É sobre dividir e fazer a diferença, sabe? Fazer a diferença, é passar na vida do outro e fazer uma troca bacana. E baseado na sua história de 29 anos nos Estados Unidos, fala para as pessoas assim, o que você mais gosta aqui dos Estados Unidos? Olha, não é a culinária. Vamos combinar. Você acertou. Resposta correta. Não é a culinária. Não é a culinária. Porque Marcelo, gostar de hambúrguer é difícil. Eu adoro, mas tudo bem. Marcelo, eu digo que aqui é minha casa, né? Eu cheguei aqui com os 19 anos de idade, hoje estou com 48. Então, Orlando é a minha casa. E o que eu amo aqui eu imagino que muitas pessoas falam sobre a segurança, sim, mas não deixa de ser, porque eu me casei, eu tive 2 filhos, então ter liberdade das crianças brincarem, ter liberdade, eu estou agora com um filho de 16 anos, adolescente, indo para festinha, saindo, então é uma tranquilidade muito grande a gente ter filhos e criar os nossos filhos aqui nos Estados Unidos, né? Obviamente que grandes cidades, Miami, Nova York, Chicago... Sim, tem outros problemas. LA, tem outros problemas, né? Mas a gente está falando aqui de Orlando. Orlando ainda é uma cidade onde você pode ter uma tranquilidade e nos meus altos e baixos, né? Uhum. Imagina uma pessoa que quebrou aos 30 anos de idade e reconstruiu a vida... Conta isso aí. E depois, em 2008, naquela crise econômica, na bolha econômica, uhum, você melhor do que eu pode falar o nome do que foi aquela crise, né? Eu perdi imóveis, eu fali, né? Entendi. Eu ia metade e a torcida do Flamengo. ou a do Orlando City. Certo. Quebrou junto. Quebrou junto. Ficou todo mundo abraçado. Só que aqui, o que tem de diferente aqui nos Estados Unidos, que no Brasil eu vejo que uma pessoa de 30 anos de idade ou de 40 anos de idade, porque eu não quebrei uma vez, eu quebrei 2 vezes, e eu me reerguer. É essa oportunidade. Você trabalhar aqui... Renascer 2 vezes. Renascer 2 vezes. Você trabalhar aqui honestamente, você fazer o que você... Tem que fazer. Acabou. Você consegue. Você se levanta. Tá aí, ó. Fica a dica. Você pode vir para os Estados Unidos, trabalhar. Pode acontecer muita coisa com você. Você pode quebrar, pode levantar. Você pode, enfim... Aqui você tem oportunidade para tudo. Tem oportunidade para tudo. Mas... E ainda você está sendo grata, né? Além de estar sendo grata. E eu sou grata por ter quebrado 2 vezes. Aí, eu sou muito grata. Que legal. Por isso. Fica a dica aí, ó. Gratidão também é quando você dá uma quebrada aí. Sou muito grata. E hoje em dia eu tenho, né, 2 empresas e exatamente. Reconstruir. Hoje você trabalha com... Hoje eu trabalho, pisos, trabalho no ramo na indústria da construção. Eu tenho uma empresa B2B que atende apenas há 8 anos, tá? O nome da empresa é Rockwood Construction e é uma empresa que ela nasceu após aquele meu ano sabático. Entendi. E um encontro com meu sócio, né? Ele cuidando do operacional e eu da gestão e do lado comercial. E hoje
atendemos toda a Central Florida, o norte da Flórida, Alabama e Geórgia, com essa empresa B2B, que é a Rockwood. E o que eu trouxe para essa empresa, e aí eu já estou falando de novo do lado humano, é toda essa minha vivência, toda essa minha resiliência. E trouxe para a empresa nossa, nova, a honestidade, né? A honestidade. Você falou uma coisa que me veio na cabeça, assim, hoje eu aprendi uma coisa com todo mundo, com meus clientes, em casa, com minha esposa, com meus filhos, com os amigos. Eu prefiro ficar vermelho do que ficar amarelo. Então hoje eu falo papo reto com todo mundo. A Lê já sabe que eu tenho essa maneira de falar. Eu não tenho mais vergonha de falar com as pessoas alguma coisa que é um assunto difícil, porque assim, eu tenho que estar bem com a pessoa, e para alguém estar bem comigo, eu que tenho que estar bem. Porque às vezes eu entro em julgamento e fico pensando, a cabeça, a mente, ela viaja, né? A imaginação ela é muito fértil, tanto é que a Disney se deu bem por causa disso, Imagination. Então, fica essa dica também aí, eu quero, enfim, compartilhar essa forma. Não fique com seus amigos, com família, o dia que você tiver conversa difícil, vai no papo reto, conversa, isso é libertador, faz bem para todo mundo, e no primeiro momento é ruim, no segundo momento é mais ou menos, no terceiro momento as pessoas entendem quem é você. Não, é exatamente isso, eu estou escutando você falar e exatamente essa é a base do que a gente trouxe para a nossa empresa. É trabalhar com a verdade. Então, por isso, hoje em dia, a gente é uma empresa reconhecida. É por causa disso. E para o mercado americano, tá? A empresa Rockwood, ela atende 100% americanos. Mercado americano. E agora... Diferente da nova empresa, que a gente resolveu trabalhar diretamente com o público, com o cliente final. E também com os nossos clientes são corretores, são arquitetos, designers, e a gente também está fazendo reformas, né? Perfeito. Então, quando alguém entra em contato conosco, olha, Patrícia, como é que vai ser o projeto, né? Como é que você pode me ajudar? Eu preciso entender... justamente essa transparência, chegar para o cliente e entender a necessidade dele e vender para ele uma experiência, vender a transformação, vender o conforto para dentro da casa dele e é assim que a gente vem trabalhando, sabe, Marcelo? Muito bom, parabéns, é isso aí. Obrigada. Uma história bonita, forma de trabalhar, forma de pensar, eu fico feliz de ter você aqui comigo. Eu que agradeço, estou honrada, eu acho que é bem bacana o que você está fazendo. É nóis. É nóis. Bom, gente, é o seguinte, o Isui nós vamos encerrando hoje nosso encontro aqui com a Patrícia Ferreira, uma história bonita, ficou aí bem claro, forma de pensar, forma de conduzir a vida, o que ela já passou aqui nos Estados Unidos, uma história bonita. Escute nosso podcast com carinho, volta, assiste mais pra frente, enfim, faz tudo o que você tem que fazer aí, né? Então é Isui, histórias para aquecer seu coração. Patrícia, muito obrigado. Fiquei feliz de estar com você aqui, escutar a sua história. Esse é o propósito do nosso podcast Isui. Escutar as histórias e compartilhar, deixar eternizada a sua história aí. Foi uma oportunidade para mim, para você, imagino, de contar um pouco quem é você. Com certeza, Marcelo. Eu que agradeço pela oportunidade e eu espero que a gente inspire alguém. Vamos inspirar. Não tenha medo. Bora lá. Não tenha medo quando você fala com a verdade, quando você tem a transparência, quando você fala com o seu coração. Não tem como dar errado. Isso aí. Bora lá. Isui, histórias para aquecer seu coração. É nóis.